O que faz algo ser satisfatório? E se eu tentar fazer a animação mais satisfatória que eu conseguir em um dia? Mas o pior disso tudo é que eu não sei nada sobre o assunto. Eu nunca mexi com 3D, nunca mexi com Blender, com nada relacionado a animações. Então esse vai ser o primeiro contato com todo esse mundo. Então se você quer ver o resultado final dessa animação e como que eu fiz ela, fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Bom, pessoas, nesses últimos dias eu tava trabalhando em vários projetos meus ao mesmo tempo, principalmente no meu curso, que eu tô atualizando algumas aulas, fazendo coisas novas. Então se você gostaria de fato de começar a editar os seus primeiros vídeos com qualidade, usando um software 100% gratuito, vai lá no meu curso e dá uma olhada, o link vai estar aqui na descrição, ok? Mas agora que eu finalmente tô acabando alguns desses projetos aí, que logo vão estar aqui no canal, eu tô bem cansado e eu acho que eu tô precisando relaxar. E é por isso que hoje eu vou estar redirecionando todas as minhas energias para algo mais satisfatório. Esses dias atrás eu tava vendo essas animações no Instagram, você provavelmente já viu algumas delas, e eu achei que seria muito legal se eu tentasse fazer uma dessas. E também já seria uma boa desculpa pra eu começar minha jornada no 3D, já que eu nunca mexi com isso. Então basicamente hoje eu vou ter que descobrir o que eu quero simular e como que eu faço isso ser satisfatório. Então primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, o que faz algo ser satisfatório? Bom, pessoas, eu tava olhando algumas dessas animações aqui e eu acho que o primeiro passo para fazer algo satisfatório é que tem que ser um loop. Então a primeira regra que eu vou ter que seguir aqui para fazer essa minha animação é que a minha animação tem que ser um loop. Outra coisa que eu também percebi olhando aqui essas animações foi que as melhores animações, as mais satisfatórias, são as que parecem mais realistas, as mais reais. Quanto mais seu espectador conseguir sentir aquilo e puder tocar aquilo e tal, melhor vai ficar. É como se fosse um ASMR em vídeo, ele tem que poder sentir aquilo. E eu acho que a última coisa que pode deixar a sua animação mais satisfatória é tudo se encaixar perfeitamente, como peça de quebra-cabeça, assim. Então se eu conseguir juntar todos esses fatores que eu falei aqui em uma animação só, eu acho que vou ter um resultado muito bom e melhor ainda, satisfatório. Bom, pessoas, depois de toda essa pesquisa que eu fiz basicamente sobre essas animações, eu tive uma ideia do que eu quero fazer. Eu tava vendo alguns vídeos de animações quando eu lembrei disso daqui, o pêndulo de Newton. Você provavelmente já viu isso daqui, aquelas duas bolinhas que ficam batendo uma na outra sem parar. E aí eu tive a minha ideia. Eu vou simular basicamente duas bolas girando sem parar em um pêndulo, enquanto elas atravessam uma argola que fica girando sem parar. Eu sei que comigo explicando aqui fica meio difícil de entender, mas logo vocês vão ver. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu fiz de tudo aqui foi vir aqui no Blender e criar uma esfera que como eu falei, eu quero que duas bolas fiquem num pêndulo balançando. E depois disso, eu precisava fazer um cabo para ficar segurando as bolas para elas balançarem, porque um pêndulo precisa de um cabo, né? Então eu também vim aqui e já criei um cilindro também. E aí eu peguei e juntei os dois, a bola e o cilindro, em uma coisa só. E ficou desse jeito aqui, pessoas. Então quando eu rodo aqui, ó, a bola, o cilindro roda junto com ela como se tivesse pendurado. Agora, a próxima coisa que eu queria fazer para realizar minha ideia ia ser fazer a argola para a bola passar entre ela. Então, para fazer essa argola, eu vim aqui e criei um círculo, que diferente da esfera, os círculos são só duas dimensões. Era isso que eu precisava fazer uma argola. E com esse círculo já posicionado aqui, pessoas, na posição certinha que eu precisava, eu só peguei e aumentei ele para ele ficar mais grosso, do tamanho de uma argola mesmo. Era disso que eu precisava para fazer a minha animação, uma argola para a bola passar no meio. E como vocês podem reparar bem aqui nessa parte aqui, tem uma abertura na argola que é onde o cabo vai passar também, então tudo vai se encaixar perfeitamente, igual eu tinha falado. E agora a única coisa que eu queria fazer era aumentar essa argola, porque ela tá só em uma dimensão, ela tá um plano assim, eu queria que ela fosse mais grossa. E para isso eu usei um modifier aqui chamado Solidify e aumentei o thickness aqui da minha argola para ela ficar maior, mais grossa. E depois, para deixar ela mais arredondada e não deixar um quadradão, porque fica meio feio, eu coloquei um outro modifier aqui chamado Subdivision, que ele deixa a minha argola aqui, ó, mais arredondada, como vocês podem ver aqui, que era o que eu queria mesmo. Depois que eu já tinha feito tudo isso, eu já comecei a animar a minha argola e a esfera aqui. Então a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui no frame 1 da minha timeline e eu criei um keyframe aqui da minha esfera balançando a 30 graus, que eu achei que ficou uma distância legal para dar o efeito de gravidade, assim. E depois eu fui um pouquinho mais pra frente, aqui no frame 120, para dar um espaço, e girei a bola no sentido contrário, para menos 60, para ela balançar do jeito que eu queria mesmo. E aí, por fim, eu coloquei no último frame aqui da minha animação um keyframe dela de volta na posição de 30 graus, porque aí, com isso, eu posso fazer um loop infinito, ela balançando, indo e voltando sem parar, e nunca parando. E aí, depois de fazer isso, pessoas, a minha animação já tá pronta aqui, eu tinha que criar a outra argola. Mas isso aqui, como eu já tinha uma das esferas criadas, eu só dupliquei essa mesma esfera
e girei ela para ela ficar no outro lado da argola. E aí no fim ela ficou assim, as minhas duas esferas já animadas, porque eu já tinha animado, e balançando ao mesmo tempo. Só que o problema, pessoas, é que as duas estão com exatamente a mesma animação. Então elas estão girando exatamente ao mesmo tempo e passando uma em cima da outra. E não é isso que eu quero. E para resolver isso eu peguei os keyframes da segunda esfera e atrasei eles um pouquinho para trás, para a segunda esfera começar a balançar antes da primeira. E aí elas terem um intervalo para ficar bem bonitinho. E aí depois que eu arrumei esses keyframes de fato, pessoas, a minha animação das bolas aqui ficou desse jeito aqui, ó. E aí só para dar um detalhe a mais, pessoas, eu também criei esse plano aqui para ele ficar embaixo de tudo, criar uma sombra legal assim, como se fosse um chão assim, porque eu acho que ficou legal. E a última coisa que faltava aqui basicamente nessa minha animação é girar essa argola para ela encaixar certinho quando as bolas estiverem passando nela. Então eu vim aqui no frame 60 aqui mais ou menos, que é onde a primeira bola tá exatamente no meio, e criei um keyframe para minha argola bem aqui. Depois eu vim aqui no frame 1 no comecinho, que é quando a outra argola tá no meio, e virei a minha argola para a bola do meio passar nela. E aí depois de animar tudo certinho, a minha animação ficou desse jeito aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, quando a bola passa por ali, ela gira pra outra passar, e aí a outra passa, e todas passam enquanto a argola gira. É exatamente isso que eu queria. E depois de tudo isso já feito, pessoas, a única coisa que faltava pra deixar isso aqui bonito é colocar texturas, porque do jeito que tá, esse daqui tá estranho, porque tá tudo com essa textura de massinha, assim, tudo cinza. Então eu fui na internet e pesquisei por texturas para colocar aqui nos meus modelos 3D. E para pegar essas texturas, pessoas que eu precisava, eu vim aqui nesse site chamado Ambient CG, e aqui eu consegui as texturas que eu queria. Para as bolas aqui eu peguei essas texturas de metal bem arranhado e tal, e uma vai ser amarela e a outra eu peguei essa textura aqui vermelha, que é a mesma coisa, arranhado, só que é vermelha. E pro chão eu peguei essa textura aqui de um chão de madeira, para ele dar um contraste um pouquinho com as bolas. E junto aqui com as texturas, pessoas, eu também baixei um HDRI, que é basicamente os reflexos e luzes que eu vou usar na minha cena. Porque aí desse jeito a minha cena parece muito mais realista, porque são texturas reais, são reflexos e luzes reais, então fica mais real. Quantas vezes eu falei real aqui? Jesus Cristo. Então, com tudo isso baixado, eu voltei aqui pro Blender e apliquei essas texturas nos respectivos objetos que eu precisava. Primeiro de tudo que eu fiz foi o chão aqui, então eu vim aqui no editor do Shader aqui e importei pro Blender aqui todas aquelas texturas que eu acabei de baixar. E como eu já baixei as texturas, não foi eu que criei, já vem tudo pronto, eu não preciso mexer em quase nada aqui e ele já me dá todas as sombras, luzes, tudo pronto pra mim. E o chão ficou desse jeito aqui, pessoas, ó, como vocês podem ver. Tá escuro, eu sei, porque não tem nenhuma luz na minha cena ainda, mas ele vai ficar basicamente assim quando ele estiver pronto, o chão com as luzes e tal. E depois disso, eu já resolvi colocar o ambiente, né, as luzes, pra deixar um pouquinho mais claro isso tudo. E aí que entra aquela textura de ambiente que eu baixei. E aí eu importei aquela textura lá pra aqui pra dentro do Blender, e ficou desse jeito aqui, ó, pessoas, com a textura realista já, tá vendo? É como se a minha animação estivesse dentro daquela casa que eu acabei de baixar. E aí, como vocês podem ver, ó, as luzes e tudo, sombras ficam muito mais realistas, os reflexos, tudo fica muito melhor. E agora a última coisa que falta vai ser colocar as texturas na argola e nas bolas. Mas aí para os outros elementos aqui é a mesma coisa que eu fiz pro chão. Eu só venho aqui, importo a textura aqui para dentro do Blender e aplico nos meus elementos. E a última coisa que eu fiz basicamente aqui, pessoas, antes de renderizar, foi só arrumar aqui a minha câmera para ficar num ângulo mais interessante do que tava antes. E foi isso que eu fiz, ó, eu coloquei nesse ângulo aqui, que eu acho já bem legal esse ângulo aqui, ficou ficando tudo bonitinho, eu coloquei um pouquinho mais quadrado, que ficou melhor, na minha opinião. E agora eu basicamente vou deixar ela renderizando aqui de noite, porque vai demorar bastante esse aqui, porque a qualidade é bem grande. Por mais que seja curto, tem qualidade, então assim, vai demorar bastante. Então eu vou deixar esse aqui renderizando à noite e eu já volto com vocês. Bom, pessoas, basicamente agora depois de passar a tarde inteira trabalhando e descobrindo como usar o Blender, eu acabei a minha animação e eu gostei bastante do resultado final dela. Ficou bem como eu esperava mesmo e, na minha opinião, tá bem satisfatório. Então, senhoras e senhores, sem mais enrolação, com vocês, a animação. Nossa, irmão. Bom, pessoas, eu gostei muito de como toda essa animação ficou, principalmente considerando que ela é a minha primeira animação 3D que eu fiz da minha vida. Eu gostei bastante das cores, do vermelho, amarelo, fundo azul, as texturas ficaram bem realistas, com os reflexos, eu gostei bastante como ficou tudo. Mas o mais importante é que eu fiquei relaxado e satisfeito com tudo isso. E como eu também gostei bastante de trabalhar com 3D, eu acho que é uma experiência muito legal. Vocês podem esperar mais coisas em 3D, efeitos e tal em 3D, logo aqui no canal, então ativa o sininho das notificações
notificações pra você não perder absolutamente nada, ok? Mas bom, pessoal, se vocês gostaram do resultado final aqui de como ficou a minha animação, não se esqueça de deixar o seu like, também se inscreva no canal e o mais importante, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo meu aqui, ok? Então acho que é isso por hoje, pessoas. Muito obrigado, até a próxima e tchau!